igreja. Romanos, capítulo de número 15. Romanos 15, a partir do versículo 14. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 14. Se você encontrou, diga amém. Diz assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Você pode dizer amém, meu irmão? Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar em Romanos capítulo 15. Eu quero destacar algumas verdades que estão nesse capítulo, e eu quero dar a este sermão, o tema de fundamentos de missões segundo Paulo, ou fundamentos de missões em Paulo, isto é, fundamentos de missões a partir do que Paulo deixou escrito. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta para a gente poder explorar algumas verdades que estão encerradas aqui neste texto. Primeiro eu quero dizer para você que Paulo escreveu esta carta. Existe uma concordância, um senso de que Paulo escreveu esta carta por volta do ano 57, 58 da era cristã. Jesus já tinha cerca de 20 e poucos anos que havia morrido e ressuscitado. E Paulo estava em Corinto, finalizando a sua terceira viagem missionária. E Paulo estava empreendendo um novo projeto missionário. É bom lembrar que nós já estudamos este mesmo texto aqui na escola bíblica dominical outro dia. E Paulo estava empreendendo um novo projeto missionário quando ele escreve para aos Romanos. É bom também lembrar que a Epístola aos Romanos é a maior carta de Paulo. Tem 16 capítulos. E esta carta de Paulo fala de verdades fundamentais do cristianismo, da doutrina cristã.
Aqui ele fala de justificação pela fé, ele fala de salvação pela graça de Deus, e é nessa carta que Martinho Lutero acha as bases para a reforma protestante. É aqui nessa carta. E Paulo está escrevendo para um povo que estava, uma igreja que estava na capital do Império Mundial, naquela época. O Evangelho já tinha rompido as fronteiras do Oriente e chegado no Ocidente, porque a igreja estava lá em Roma. É bom lembrar que Roma está na Itália, aqui na Europa, no lado ocidental. Paulo, portanto, o Evangelho já tinha, portanto, rompido as barreiras, as fronteiras do Oriente e chegado do lado de cá do Ocidente. A igreja estava lá. A Bíblia diz que Paulo, em algum momento, escreve dando uma saudação para a igreja que estava na casa de César. O Evangelho não tinha somente chegado na cidade de Roma, como tinha chegado na casa do próprio César. Aleluia, glória a Deus. E Paulo vai, quando a gente lê esse texto do capítulo 15, dando uma olhada, numa visão panorâmica, a gente vai entender que Paulo estava propondo à igreja de Roma que abraçasse um novo projeto dele. Qual era o novo projeto de Paulo? Paulo queria chegar na Espanha, queria levar o Evangelho além do Ilírico, queria levar o Evangelho além de Roma. E ele escreve para essa igreja, para esses irmãos, para preparar o terreno. Ele queria pousar naquela igreja, passar um tempo entre aqueles irmãos, e ele queria encontrar naqueles irmãos apoio para ele continuar expandindo o Evangelho até chegar na Espanha. Este era o projeto de Paulo. E a primeira verdade que nós vamos aprender aqui, o primeiro fundamento de missões que Paulo deixa para a gente aqui nesta carta: pastor, por que o Senhor na semana passada falou de missões e hoje está falando de missões de novo? Eu estou falando de missões porque nós precisamos nos encontrar enquanto igreja de Cristo aqui na terra. Nós precisamos saber qual é o objetivo para o qual Deus nos chamou. Eu quero dizer que você que está aí agora, sentado neste banco, ouvindo a palavra de Deus, olhando para mim, Deus chamou você com um propósito. Aleluia. E o propósito de Deus não é meramente fazer de você um vencedor, um campeão, um projeto especial, específico para a sua vida. O maior projeto de Deus é fazer de você luz da terra, é fazer de você sal da terra, luz do mundo, é fazer de você o canal para que vidas conheçam o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando eu e você estivermos conscientes desta verdade, a igreja de Rio Sena nunca mais será a mesma. Aleluia. A igreja de Cristo, quando ela tomar esta consciência, ela nunca mais será a mesma, de que ela é agente de Cristo na terra, para fazer Cristo conhecido aqui na terra. Aleluia. Eu vou repetir algo que eu sempre tenho dito aqui, que é óbvio que essa mensagem não vai empolgar você, não vai fazer você sair daqui emocionado, chorando, pulando, dando glória a Deus.
Mas não é para isso mesmo. Esta mensagem é para lhe incomodar, é para me incomodar, é para tirar a gente da zona de conforto, porque a gente está muito confortável em nossa igreja, com os nossos eventos, com os nossos congressos, e Deus quer tirar a gente deste comodismo, porque Deus tem algo maior para esta igreja. Deus tem algo maior para cada crente. Deus quer fazer de cada crente um instrumento poderoso em suas mãos para fazer Cristo conhecido. Aleluia! Então, a primeira verdade é que Paulo vai mostrar nos versículos 15 e 16 do capítulo 15, que ele tem um ministério definido. Deixe-me ler para você poder entender melhor. Os versículos 15 e 16, Paulo diz assim: mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios. Paulo tinha um ministério definido. Paulo sabia que o seu ministério era a pregação do evangelho entre os gentios. O primeiro fundamento de missões aqui, que se torna o primeiro fundamento de missões para a igreja, é que nós temos que saber para que nós fomos chamados. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você pense agora enquanto crente, enquanto indivíduo, enquanto pessoa salva, lavada por Jesus e que está na igreja e que é igreja. Eu quero que você pare para pensar para que Deus te chamou. Qual é o seu lugar no reino de Deus? O que é que Deus quer que você faça na sua seara? Porque todos nós fomos chamados, fomos vocacionados por Deus. A vocação não é algo pertinente apenas ao pastor, ao missionário, ao presbítero, ao obreiro na casa do Senhor. A vocação para pregar o evangelho é inerente a todo salvo em Jesus. Agora, dentro desse contexto, qual é o ministério que Deus entregou em suas mãos? Pastor, o meu ministério é trabalhar resgatando crianças. Pastor, o meu ministério é trabalhar aconselhando casais. Pastor, o meu ministério é trabalhar na área de libertação. Pastor, o meu ministério é trabalhar nas comunidades, alcançando as comunidades carentes. Pastor, o meu ministério é alcançar meninos de rua que estão aí nas periferias da vida. Pastor, o meu ministério é ir pregar o evangelho entre os felupes no interior de Guiné-Bissau. Pastor, o meu ministério é poder alcançar aquelas pessoas refugiadas da Síria que chegaram no Brasil e estão aí abandonadas. Esse é o meu ministério. Paulo disse à igreja de Roma: eu tenho o meu ministério, que é pregar o evangelho entre os gentios. Aleluia. Esse é o primeiro fundamento de missões para a igreja: saber para que Deus te chamou, qual é o propósito da igreja aqui em Rio Sena, o que área é que Deus quer que a igreja de Rio Sena trabalhe. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 15, Paulo contando o seu testemunho para o rei,
ele conta da seguinte forma, capítulo 26, versículo 15, de Atos dos Apóstolos, ele diz: disse eu, quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci. Perceba, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Aí Paulo vai dizer: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aleluia. Deus me chamou para este propósito e eu não fui desobediente à visão celestial. Mas quantas vezes a igreja tem sido desobediente à visão celestial? Melhor, quantas vezes nós não temos nem buscado de Deus qual é a visão que Deus tem para nós? Me perdoem, mas eu tenho que falar. Nós estamos muito preocupados com o grupo sair. A gente logo se agiliza para reunir os irmãos para ir para tal congregação. A gente logo se agiliza para confeccionar uma farda para o grupo. A gente logo se agiliza para poder ornamentar a igreja para uma festa. Mas Deus, essas coisas fazem parte, elas não são prioridade. Vocês entendam isso? Elas não são fundamentais, elas não são elementares. O que é elementar é que Deus nos dê uma visão daquilo que Ele quer que a gente faça, e a gente não pode ser desobediente à visão que Deus tem revelado para nós. Aleluia, glória a Deus. Paulo tinha uma visão bem definida do seu trabalho aqui. Às vezes nós estamos na igreja e estamos perdidos, não sabemos o que é que Deus tem para nós. Segundo lugar, o segundo fundamento importante de missões aqui é que na obra missionária, na obra de Deus, no reino de Deus, a nossa pregação do Evangelho, ela tem que estar fundamentada nas verdades do Evangelho. Mas antes de qualquer coisa, eu que sou o pregador, eu que sou o agente que leva o Evangelho, eu tenho que ter tido primeiro uma experiência com o Evangelho. Se você me entende, diga amém. Olha o que Paulo diz no capítulo 15 de Atos, versículo 18, ele diz: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras. O que eu estou dizendo para vocês aqui é da minha experiência, do que Ele fez por mim e através de mim. Aleluia. Eu aprendo que o Evangelho, portanto, não é uma filosofia. É uma filosofia também, mas ele não é essencialmente uma filosofia. O Evangelho não é um discurso. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus primeiro na minha
aleluia, porque eu fui alcançado pelo poder do Evangelho. É poder de Deus por causa das maravilhas que Ele opera através da minha vida. Então tem duas coisas aqui. Primeiro, a minha experiência enquanto alcançado pelo Evangelho, e a minha experiência enquanto usado por Jesus para pregar o Evangelho. Paulo está dizendo, o que eu estou falando para vocês é de experiência, do que Cristo tem feito por mim, e esse por mim aqui também significa através de mim. Então esse é o segundo fundamento. Em terceiro lugar, se você me entende, diga amém. Antes de ir ao terceiro lugar, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aleluia. O que eu estou pregando primeiro foi operado em mim. Quando eu digo que Jesus perdoa os pecados, é porque Ele perdoou os meus pecados. Quando eu digo que quando eu digo que Jesus é maravilhoso, é porque eu tenho um relacionamento com Jesus. Quando eu digo que Jesus cura, é porque Ele já me curou. É porque eu já orei por alguém, eu vi Ele curar, eu vi Ele operar. Aleluia. O segundo grande fundamento de missões é que a pregação do Evangelho tem como uma das bases a experiência humana com o Evangelho. 1 João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: João falando de sua experiência, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Experiência. Ele está dizendo, nós ouvimos, nós tocamos na palavra da vida. Esse é o segundo grande fundamento da missão, da obra missionária, da pregação do Evangelho, é que ele é baseado numa experiência com o Senhor. Aleluia. Por isso que o versículo 3, o evangelista diz: aquilo que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aquilo que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Aleluia. Pedro, uma vez, lá no capítulo 4 de Atos, ele disse assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Em terceiro lugar, terceiro grande fundamento de missões, é que missões é um ministério fundamentado no poder do Espírito Santo. Aleluia. Você está me entendendo, meu irmão? Quando você está debaixo do poder do Espírito, você vai fazer coisas extraordinárias. Você me entende, meu irmão? A missionária Dene chegou agora de Guiné-Bissau. Ela contou um testemunho na nossa última reunião agora, na última quinta-feira.
E é por isso que eu sempre incentivo o pessoal a ir para a reunião de missões, porque tem coisas que a gente só vê lá mesmo na reunião. Ela contou uma experiência extraordinária. Ela finalizou outro dia o Casados para Sempre, uma turma do Casados para Sempre. E um dos homens, maridos de uma daquelas mulheres ali, dos casais ali, conhecia alguém da TV guineense. O Brasil, o país de Guiné não tinha energia 24 horas. Agora eles têm energia 24 horas. E agora eles têm um canal de TV. Então esse rapaz levou a TV para fazer a cobertura da formatura do Casados para Sempre. O pessoal que fez a cobertura gostou do trabalho. E na semana que a missionária estava vindo para o Brasil, a TV, o diretor da TV ligou para ela e ofereceu para ela um espaço de 1 hora, uma vez por semana, para fazer um programa em nível nacional para todo o país, para falar para a família. Aleluia, glória a Deus. E eles estavam tão maravilhados com o trabalho que eles fazem, que eles já queriam que ela imediatamente fosse fazer o programa. E vocês sabem que 1 hora de TV é cara. Muita gente lá está pagando caro para aparecer na televisão, fazer um programa. Mas eles foram convidados pela TV. Eles não vão pagar nada para pregar o Evangelho, para ensinar princípios da palavra de Deus para as famílias. Sabe o que é isso? O poder de Deus na vida do missionário. O poder de Deus sobre nós faz a gente fazer coisas extraordinárias. Este é um fundamento de missões que a gente não pode abrir mão. O apóstolo Paulo, portanto, ele diz no capítulo 15, versículo 19, ele diz o seguinte: pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus. Aleluia. O que eu tenho realizado, o meu ministério não é baseado em discurso, é baseado no poder de Deus. Aleluia. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Ele diz: a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Esse é o terceiro grande fundamento. Quando nós buscamos o Espírito Santo, quando ele vem sobre nós, quando somos revestidos do poder do Espírito, aleluia, você imediatamente, onde você colocar sua mão, haverá um milagre de Deus. Onde você colocar a planta dos seus pés, haverá um milagre de Deus. Jesus diz assim: por isso que Jesus falou: porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É interessante que Jesus diz assim: não, põe a mão sobre os enfermos e de acordo com a sua fé. Não, Jesus diz assim: porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vocês falarão em novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aleluia. Isso é tão sério que Jesus disse em Lucas 24, 49, Jesus disse assim: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus quer dizer: enquanto o poder não vier, não saia de Jerusalém. Aleluia. Não saia sem esta autoridade, não saia sem este poder, não saia sem este revestimento, porque isto é fundamental para a realização da obra de Deus. Nós precisamos do poder de Deus, meu irmão. Essa igreja de Rio Sena está precisando do poder de Deus. Nós não estamos precisando de congressos, de grandes encontros, não. Nós estamos precisando do poder de Deus.
se você não é batizado com o Espírito Santo, comece a buscar, porque Jesus vai lhe batizar no Espírito Santo. Aleluia. Você me entende, meu irmão? Agora, interessante que o poder do Espírito, uma vez que está sobre nós, nós não conseguimos ficar quietos. Lembre que esse texto de Lucas 24:49 diz assim: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele quer dizer, uma vez revestido, você não ficará em Jerusalém. Aleluia. Por isso que em Atos capítulo 1 versículo 8 ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Você vai querer voar, você vai querer romper as fronteiras, movido pelo Espírito Santo. Quando a igreja recebeu no dia de Pentecoste o Espírito Santo, a igreja não conseguiu ficar em Jerusalém. Aleluia. Quando essa igreja recebe o poder, ela não fica aqui no templo, ela quer ir para a rua. Então, se a gente está muito acomodado ao templo, é porque não está havendo manifestação do poder do Espírito Santo sobre nós. E em último, eu vou terminar com essa para prosseguir na próxima mensagem. O quarto fundamento é que o poder do Espírito justifica a dimensão do trabalho ou do ministério. O que é que justifica o crescimento do ministério, do trabalho, do avanço, da pregação do Evangelho? O poder do Espírito Santo. Não é o apóstolo fulano, o bispo fulano, o pastor fulano que está à frente. Não, é o poder do Espírito Santo. O versículo 19, a parte B, diz assim: de maneira, lembre que ele falou, eu vou ler o 18 para você poder entender aqui o contexto. Ele diz assim: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Paulo diz assim: eu fui em lugares inimagináveis, eu fui em lugares que parecia que eu não ia chegar, mas eu cheguei lá pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz Atos dos Apóstolos capítulo 19 versículo 10, que coisa tremenda. Eu vou ler para vocês alguns versículos anteriores, para você poder ter uma dimensão dessa verdade aqui. Paulo aqui estava em Éfeso, diz assim, versículo 8: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos
disputando todos os dias da escola de um certo tirano, e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Quando você está debaixo do Espírito Santo, você vai alcançar lugares que você não imagina. Naquela época não havia internet, meu querido. Não havia o transporte que existe hoje. Não havia nenhuma comunicação de rádio, de telefonia. Mas no espaço de 2 anos, Paulo fez um trabalho tão eficaz a partir de Éfeso, que toda a Ásia ouviu o Evangelho do Senhor Jesus. É por isso que Paulo tem a ousadia de dizer: eu cheguei até ao Ilírico com a pregação do Evangelho, eu saí das regiões da Ásia, cheguei até o Ocidente com a pregação do Evangelho. E esta coisa de Paulo não era assim, chegando com uma nova filosofia, uma história, não. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 6. Atos 17, 6. Eu já estou terminando. Diz assim a palavra do Senhor: porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Aleluia! Esses camaradas têm colocado o mundo de cabeça para baixo, e agora eles chegaram aqui também em nossa cidade. Aleluia! Porque quando você está debaixo do poder do Espírito Santo, você vai gerar um rebuliço, você vai alvoroçar, você vai incomodar, porque o poder do Espírito está sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Você pode dizer amém, meu irmão? Meu irmão, quantos aqui querem receber esse poder do Espírito Santo do Senhor? Aleluia. O que falta, irmão? O que falta? O que falta? Então vamos buscar. Se falta buscar, então vamos buscar. E vamos começar agora. Fica de pé, meu irmão. Então eu quero terminar fazendo esta oração, e eu quero que você simplesmente assim: Senhor, eu quero o poder do Espírito Santo. Eu quero o poder do Espírito Santo, Senhor. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero unção do Espírito Santo, Senhor. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo com evidência de línguas. Eu quero ser renovado, Senhor. Há muito tempo que eu não falo em línguas. Eu quero ser renovado nesta noite. Eu quero receber poder, autoridade de Deus hoje aqui para expulsar os demônios. Eu quero receber poder de Deus hoje aqui para curar os enfermos. Eu quero receber poder de Deus aqui para fazer a diferença nesta terra, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, nós oramos por esta igreja nesta noite. Derrama o teu poder sobre esta igreja, Senhor. Derrama o poder do teu Espírito Santo sobre esta igreja. Batiza nossos jovens com o Espírito Santo. Batiza os velhos, os anciãos com o Espírito Santo. Batiza os homens, as mulheres, as crianças com o Espírito Santo. Derrama poder sobre esta igreja. Poder para pregar o Evangelho, poder para curar os enfermos, poder para expulsar os demônios. Derrama poder sobre esta igreja, derrama poder sobre esta igreja, derrama poder sobre este ministério, sobre os diáconos, sobre os presbíteros, sobre os auxiliares, sobre os porteiros, sobre os evangelistas, sobre os pastores, sobre as dirigentes do círculo de oração. Senhor, sobre as mulheres da igreja,
os líderes de departamento, Senhor, derrama poder, derrama poder, derrama poder do teu Espírito. Visita este irmão, visita este adolescente, visita esta criança nesta noite. Derrama o teu Espírito, batiza com o Espírito Santo nesta noite, Senhor. Oh, aleluia. Nós oramos por esta igreja, Senhor, para que esta igreja saia da zona de conforto, Senhor, para que esta igreja saia das quatro paredes, para que esta igreja invada Rio Sena. Oh, aleluia, para que os adolescentes, Senhor, que estão indo domingo à tarde, continuem indo domingo à tarde, para que os adultos que estão indo na quinta-feira à noite, continuem indo na quinta-feira à noite, cheios do teu poder, cheios da tua unção. Quando eles chegarem em uma casa, Senhor, que o poder esteja sobre eles de tal maneira que o mal não resista, o diabo não resista, as enfermidades não resistam. Senhor, em nome de Jesus, reveste esta igreja. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, Senhor. Envia-nos às ruas, aos valados, aos becos. Envia-nos, Senhor. Abre nossa visão, Senhor. Abre nossa visão. Manda-nos um despertamento, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque sabemos que o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. A trombeta pode soar nesta noite, a trombeta pode soar nesta noite ainda pode se ouvir, aí vem o noivo, ainda nesta noite a igreja pode subir, Senhor, e nós queremos estar preparados para aquele grande dia, como igreja relevante, como igreja que restaura, como igreja que prega, como igreja que leva a cura, como igreja que leva o milagre, Senhor. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te oramos, Senhor, nós te oramos. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, meu irmão. Fale com Ele, diga: eu quero o teu poder. Eu quero o teu poder, Senhor. Eu quero o teu poder. Eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado. Seja batizado. Seja renovado nesta noite, meu irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Fale com Ele, fale com o Espírito Santo. Leve pra Deus tudo aquilo que preciso. Oh, Espírito Santo. Se as palavras que eu necessito usar, me ajude nas minhas fraquezas. Diga a Ele: ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder. Por mim. Sinta o Espírito Santo te abraçando aí, meu irmão. Sinta o fogo do Espírito em seu coração nesta noite. Aleluia, aleluia. Daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Vem orar por mim. Está ferido, mas o meu clamor
Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família. Que o Senhor continue te dando uma semana vitoriosa. Que Ele abra as janelas dos céus sobre a sua vida e que toda investida do diabo contra você e a sua casa caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Dê a paz do Senhor para o seu irmão.